Bom, companheiros e companheiras, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Felipe, né? O Felipe é um amigo nosso, um amigo do nosso escritório. Eu conheci o Felipe agora recentemente, né, Felipe? Acho que foi em novembro, num evento que o escritório fez para comemorar o aniversário, e resolveu chamar o Felipe para falar na especialidade dele, né? Ele é coaching de de bem-estar organizacional, né? De saúde, vamos dizer assim, saúde mental dentro das empresas e dentro das instituições. E aí eu ouvi a palestra do Felipe, fiquei muito impressionado, muito encantado com a palestra dele, com a personalidade do Felipe. E eu falei para ele, olha, Felipe, eu sou rotariano, e dei aquelas explicações que a gente dá, né, rapidamente, né, que a gente vai falar com rotariano, governador de distrito, explicar essa coisa toda é meio complicado. Mas eu falei, olha, eu expliquei para ele entendeu rapidamente, e eu falei, olha, nós temos um presidente de Rotary Internacional, um por ano, esse ano, o foco do presidente é a saúde mental, né? Inclusive indiquei para o Felipe o material que o presidente Gordon fala desse tema. E aí eu perguntei para o Felipe, olha, Felipe, você aceitaria fazer uma palestra para a gente? E aí acabou coincidindo, né, Felipe, de ficar para janeiro, que é o janeiro branco, que é o mês da saúde mental, e não, como o meu amigo, o governador Anderson, que está aqui, gosta de falar, nada é coincidência, né? Então foi acontecendo, foi encaixando, e acabou que a gente conseguiu marcar esse evento. Eu quis dividir esse evento com todos os meus companheiros governadores da turma de 23 e 24, porque a gente aprende uma coisa, né? No Rotary a gente aprende muito isso. Se uma coisa é boa, a gente não guarda para a gente, né? A gente divide, né? E aí eu quis dividir com meus companheiros governadores desse período, né? Aproveitar esse contato, essa palestra do Felipe. Então, Felipe, essa palestra, eu disse que ela é organizada, mas na verdade, desculpa, o som deve estar baixo para todo mundo, eu não sei. Tá ótimo para mim. Tá. É, eu disse que a palestra é organizada, mas na verdade, né, a organização que a gente fez foi só um contato com o Felipe fez o card, o Felipe fez praticamente tudo. Eu entrei em contato com meus companheiros governadores e ofereci a palestra e o apoio. Então, a palestra ela é apoiada pelo meu distrito, que é o 4.751, e ainda pelos distritos brasileiros 4.391, 4.440, 4.470, 4.490, 4.500, 4.521, 4.530, 4.540, 4.560, 4.563, 4.571, 4.590, 4.621, 4.630, 4.640, 4.652, 4.660, 4.670. Bingo! É, Bingo! falta ainda um pouquinho. 4.680, 4.700, 4.710, 4.720, 4.730, 4.740, 4.760, 4.770 e 4.780, além do distrito do nosso companheiro governador Douglas, que é o 6.930, que é dos Estados Unidos. Então eu agradeço todos os governadores, a grande maioria dos governadores está presente. Nós somos 31 distritos no Brasil, eu acho que tem 28 ou 27 distritos brasileiros apoiando, mais o distrito do Douglas. Então, Felipe, de novo, muito obrigado a todos os governadores que estão apoiando esse evento, né? E eu vou fazer uma rápida apresentação do Felipe, e aí eu vou deixar vocês com o Felipe, para a gente não perder muito tempo. Depois, Felipe, eu não sei como é que você quer fazer, se vai fazer alguma parte de perguntas, se eu peço para o pessoal botar as perguntas no chat, eu passo as perguntas para você, talvez seja melhor assim, né? Bom, Uhum.
O Felipe, Felipe Gittens, né? Falei certo? Falou, Goethals. É consultor de bem-estar organizacional. Ele é especialista em psicologia positiva e neurociência. Ele tem diversas certificações na área da felicidade no trabalho. Também atua como facilitador em formações de coaching e é professor de cursos, vários cursos de pós-graduação. O Felipe é o idealizador, produtor e apresentador do documentário Vida Mais Leve. Esse documentário ele tem um trailer no YouTube. Eu botei o link no grupo, depois eu posso botar novamente no grupo para todos. E ele está no Prime Amazon Video, Prime. na Amazon Amazon Prime, Prime. tá? É. Então quem quiser assistir, eu recomendo. Eu assisti um grande pedaço na apresentação do Felipe, vale muito a pena, estou até para parar para assistir. Então, Felipe, muito obrigado mais uma vez. Você fica à vontade de fazer a sua apresentação. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Tá legal. Obrigado, Ricardo. Muito boa noite a todos. Fico muito feliz aí com a quantidade de pessoas que estão numa quinta-feira nesse horário aí para a gente falar um pouquinho de saúde emocional. O Ricardo jogou a bola lá para cima, né? Eu nem me considero um palestrante. De vez em quando me chamam para falar do assunto. É um tema que eu estudo, que eu me debruço bastante. Então, volta e meia surgem esses convites para eu falar sobre o tema, principalmente depois do documentário, né? Então, o documentário Vida Mais Leve é um documentário que aborda o tema saúde emocional. Então, o documentário eu fiz para responder três perguntas que durante muito tempo martelaram muito na minha cabeça, né? O que é a ansiedade? Por que acontece? E como é que a gente pode lidar com a ansiedade, né? Então, essa pergunta, assim, durante grande parte da minha vida foram perguntas que eu me fiz para conseguir lidar com a minha ansiedade, né? Então, para contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem como é que o Felipe chegou até aqui, né? Eu venho de um histórico de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, de muito tempo, assim, desde muito jovem, e isso cobrou um preço, né? Um pouco alto, assim, na minha vida. Ansiedade todo mundo tem, mas às vezes chega num ponto que traz um grande desconforto, né? E é nesse momento que as pessoas aí precisam buscar uma ajuda para conseguir lidar com isso, né? Foi o que eu fiz. E, e essa busca para responder essas perguntas me levou para um processo de autoconhecimento assim muito intenso e de buscar respostas técnicas também para esse assunto, né? Então por isso que eu fui estudar psicologia, fui estudar neurociência, fui estudar comportamento humano. Hoje eu tô com 51, mas lá nos meus 35, quando foi um episódio assim extremo na minha vida, que foi um burnout associado de muita ansiedade, que eu resolvi olhar para isso com uma profundidade, né, para entender que a vida daquele jeito não valia a pena, né? Então eu me perguntava muito assim, como é que eu preciso fazer para ter uma vida mais leve? Porque parecia que a vida era muito pesada, com aquela cobrança interna muito grande, né? Com aquela desconfiança em relação a mim mesmo. E, e isso me levou, então, eu trabalhava com marketing, com comunicação, eu tinha uma consultoria na área, tinha um relativo sucesso, e quando eu comecei a buscar o conhecimento nessa área, eu comecei a escrever um blog, isso foi em 2013, eu já tinha ali meus 41, 42 anos, e contando a minha experiência com depressão, com síndrome do pânico. E naquela época não era, as pessoas não saíam, não abriam tanto as questões da saúde mental como é hoje, né? Hoje as pessoas estão abrindo muito mais, falando muito mais, tem menos preconceito, graças a Deus. E eu fui uma dessas pessoas que lá no começo comecei a falar sobre isso, e isso me levou a que eu fosse convidado para falar do tema em algumas organizações, e eu busquei me instrumentalizar, então eu fui buscar essas formações que eu estou falando para vocês. Então eu transformei a minha empresa de consultoria de marketing numa empresa de consultoria de bem-estar organizacional, né? Como eu não sou psicólogo, tenho especialização na área,
o meu foco hoje é muito para trabalhar a prevenção, né? Então, um trabalho de desenvolvimento de liderança, por exemplo, é muito voltado para criar um ambiente de maior segurança psicológica nas organizações, para criar um ambiente mais propício ao desenvolvimento humano, não no para o adoecimento, né? E já existem muitos estudos hoje em relação a isso. Mas para começar, assim, então, fazendo esse preâmbulo aí, eu vou pedir para vocês, já que estão todos na frente do computador, para vocês acessarem um site chamado mente.com. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Aqui, ó, mente.com e botem esse código aqui. Pode ser esse código. Aí vocês vão responder essa pergunta. O que te traz, não, o que me traz, o que traz a você bem-estar emocional? Vocês vão entrar mente com i.com, vão botar aquele código e vão responder essa pergunta. Eu quero ver o que que vem. Vocês estão enxergando a tela, né? Sim, a tela está sendo projetada. Eu não posso entrar porque eu estou gravando. Eu posso Não consegue responder. entrar no site? Acho que não. Vou Se tu tentar abrir aqui. uma outra página. Deixa eu ver aqui. Eu não sei porque eu não consigo minimizar. Eu tenho medo de minimizar aqui e estragar a reunião. Deixa assim. Estão conseguindo entrar, gente? Quando vocês vão respondendo, eu vou pegar uma água para mim, tá, pessoal? Um minuto. O código, alguém perguntou no chat, o código é esse que aparece aqui, ó, 58580120, tá? É esse aí, botaram também no chat, obrigado. Como tem conexão com pessoas, boas relações interpessoais, família, pedal, trabalhar, alimentação. Muito bom. Essa pergunta não é uma pergunta que a gente se faz corriqueiramente, né? E eu gosto, as palestras, fazia tempo que eu não dava uma palestra online, eu não consigo ver as pessoas, não é tão, então, assim, a gente não tem aquela resposta imediata, mas eu imagino, né, que pela minha experiência, assim, que não é uma pergunta que a gente se faz de forma corriqueira, mas como é importante para a gente nos perguntar isso
porque eu vou descompartilhar essa tela, eu vou começar a compartilhar outra, mas eu vou salvar isso aqui para a gente olhar depois. Estão me ouvindo bem, pessoal? Porque, assim, quando a gente começa a olhar a ciência nos últimos aí 20 e poucos anos, principalmente a psicologia, e agora a gente está no no janeiro branco, né? Então é um mês de conscientização, a saúde emocional e tal, ao nosso bem-estar emocional. E, e a psicologia positiva, a psicologia, né, a partir do ano 2000, com a presidência de um cara chamado Martin Seligman, ele começou a fazer uma provocação da gente começar a olhar, em vez de olhar só a doença, que é ótimo, é importante, a gente deve fazer isso. A psicologia se debruçou sobre as patologias no campo mental e isso nos levou a uma evolução enorme. É importante a gente olhar para isso. Só que ele fez um convite para a gente começar a olhar o que que nos traz bem-estar emocional, o que que nos traz felicidade, né? E foram feitas inúmeras pesquisas de lá para cá em relação a isso. E é fundamental, eu vejo como algo importante, assim, nesses momentos, principalmente Setembro Amarelo, Janeiro Branco, a gente trazer luz sobre esse assunto, mas que não fique só nesses meses, né, que a gente tem essa provocação, que a gente olhe para isso de uma maneira mais ampla, buscando realmente a nossa saúde emocional. A gente vê hoje no mundo um número crescente de pessoas passando por questões importantes emocionais, o número de pessoas sofrendo com ansiedade só cresce, o número de pessoas sofrendo com depressão só cresce, o número de pessoas enfrentando burnout só cresce. O número de suicídios no Brasil é uma tentativa de suicídio a cada 40 segundos, isso é um número alarmante, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, é, é importante para nos trazer consciência, né? E a psicologia positiva, ela começa a nos trazer informações de que a gente pode buscar o nosso bem-estar emocional de forma intencional. Tudo isso que eu pedi para vocês escreverem ali, responderem qual era o que trazia bem-estar emocional para vocês, porque a ciência nos coloca, com muitas pesquisas, que justamente todas essas coisas que foram colocadas ali são, de alguma forma, ações que eu posso fazer de forma intencional, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, né? Eu não posso eu sumir aqui. Esse cara aqui, então, que eu estava falando, Martin Seligman, ele criou uma teoria chamada teoria do PERMA, né? E o PERMA é um acrônimo. E ele traz muito do que vocês colocaram nas respostas de vocês. E aqui vale ressaltar uma observação, fazer um parêntese aqui, que quando a gente está falando de bem-estar e felicidade, que é o foco de estudo da psicologia positiva, a gente está falando da gente, de pessoas que estão, de alguma forma, em equilíbrio emocional, né? É muito difícil a gente pegar uma pessoa que está num quadro grave de depressão e dizer para ela que ela tem que encontrar os amigos para um shopping, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não tem condição, ela está totalmente inabilitada, né? Trabalhar, que é algo que nos traz bem-estar, é uma das letras aqui do acrônimo do PERMA. Então, assim, só esse parênteses, assim, que para a gente pessoas que estão em equilíbrio, no domínio das suas questões emocionais, a gente pode sim incrementar a nossa felicidade, nosso bem-estar de forma intencional e a gente pode também precaver. Então, a prevenção é muito importante a gente começar a observar a nossa, o poder que a gente tem a partir do conhecimento do que a psicologia e a neurociência vem nos trazendo nos últimos anos.
Então, eu vou falar um pouquinho do PERMA, e aí em relação a perguntas, pessoal, se vocês quiserem deixar para o final para a gente perguntar, ou eu gosto muito de bate-papo, se quiserem me interromper, Felipe, não sei o quê, também não tem problema, tá? O que que significa cada uma dessas letras, tá? O P é de Positive Emotions, então emoções positivas. Tá, Felipe, isso é óbvio, emoções positivas é óbvio que traz bem-estar. Só que aí vem uma questão importante, assim, a gente não vive só emoções positivas. A gente vai viver emoções positivas e negativas. E isso é da nossa condição humana. O que a teoria traz é que intencionalmente a gente pode, a partir do momento que eu percebo que eu estou vivendo algum momento onde a prevalência de emoção negativa é maior, eu posso intencionalmente fazer coisas que me fazem bem, para reequilibrar essa balança e trazer ela para um nível positivo, vamos chamar assim. Então, se eu percebo que eu estou vivendo uma semana de angústia, né, e eu sei que, por exemplo, estar em família, jogar bola, cozinhar, pedalar, questões que vocês mesmos colocaram que trazem bem-estar, eu vou lá e faço intencionalmente isso. E aí eu sempre gosto de trazer assim, a importância do nosso autoconhecimento. Porque quando eu tenho um maior autoconhecimento, uma maior inteligência emocional, eu consigo perceber com maior facilidade esses momentos. E eu não viro refém desses momentos. Eu consigo entender que, ó, nesse momento eu não estou vivendo um momento de emoções de viés positivo. Eu estou enfrentando uma prevalência maior de tristeza, de angústia, de ansiedade. Então, para aí um pouquinho, eu vou chamar uma turma aqui, vamos fazer uma janta aqui em casa, porque eu preciso me nutrir disso, né? Uma das coisas que eu fiz importantes na minha vida foi me mudar para a praia. Eu moro em Garopaba, porque estar perto do mar e poder surfar é importante para mim, né? Então, nos momentos que eu percebo, que eu sinto que eu não estou enfrentando momentos de maior felicidade, vamos chamar assim, eu corro para o mar, né? Eu me conecto com a minha família, eu não pego o trânsito, eu fiz coisas, né? De forma intencional, buscando o meu bem-estar, né? Tá claro até aqui, gente? Eu não vejo, só estou vendo três pessoas, né? Eu não sei como é que tá o feedback, se estão gostando, se não estão gostando. Não te ouvi, cara. Tá indo bem, tá indo Claro, eu estou bem. gostando. Tá indo Então tá bem. bom. O Então Bem tá bom. pessoal, didático. o pessoal agora pode abrir e fechar o microfone, tá? Porque o Felipe deu a liberdade aí de quem quiser fazer É, pergunta. Então é só é. abrir, fala e fecha depois, tá bom? Obrigado. O E é de engajamento. E aí vem uma das questões que para mim foram as mais importantes quando a gente está observando assim a felicidade e o bem-estar, que é uma teoria chamada teoria de flow, né? Porque o engajamento que eles falam assim, é um engajamento diferente assim do que esse engajamento que eles falam, por exemplo, o engajamento das redes sociais. Eu não sei se eu botei aqui o flip chart e vocês me dizem se vocês vão conseguir ver. Dá para Tá, enxergar bem, tá dando para ver sim. tá? Tá. Essa é, o engajamento vem de uma teoria que um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi fez junto com o Martin Seligman. Quem já ouviu falar na teoria do flow aí? Alguém já ouviu falar? Não? Então, o que que é essa teoria? Eles estudando felicidade e bem-estar, esse pesquisador já faleceu, húngaro, eu tive aula com ele, inclusive, numa pós-graduação, tive essa sorte. Ele entrevistou CEO de grande empresa, ele entrevistou artistas, ele entrevistou atletas, pessoas de várias áreas no mundo inteiro, uma pesquisa muito, muito extensa. E o que que ele descobriu? Estou escrevendo grande, se vocês conseguirem ler. Estão lendo aqui? Desafios, tá? Sim, tá dando para ler. Sim, sim. E aqui capacidades, tá? Então, o que que ele, qual é a teoria? Quando a gente tem uma autopercepção que eu estou em equilíbrio entre
os desafios que eu tenho que enfrentar e a minha autopercepção da minha capacidade de lidar com eles, esse equilíbrio é chamado de flow, que é aquele momento. Eu tenho certeza, eu não estou vendo vocês, mas se eu perguntar para vocês levantarem a mão, levanta a mão quem já perdeu a noção do tempo fazendo alguma coisa. Todos vocês vão levantar a mão. Porque esse é o estado do flow. Quando eu estou fazendo algo com prazer, que eu sei que eu consigo, que apesar da dificuldade eu acredito que eu tenho a habilidade necessária para aquilo, eu tenho feedback imediato de realização daquilo, eu tenho prazer. Esse é o estado de flow. E aí, mais uma vez, vem a importância do nosso autoconhecimento, da gente saber que momentos são esses, a gente intencionalmente fazê-los. Só que essa teoria aqui, além disso, ela, para mim, eu sempre gosto de trazer elas nas minhas falas, aulas, porque para mim foi mudança de chave. E quando a gente está falando no momento desse de saúde emocional, que nem o Janeiro Branco, é fundamental a gente tentar entender de forma mais técnica, por exemplo, a ansiedade. E aí você me pergunta, tá, Felipe, mas o que que isso tem a ver com ansiedade? Vamos lá. O que que a gente sente quando eu tenho uma percepção de grandes desafios, mas pouca capacidade, pouca habilidade de lidar com esse desafio? Como é que a gente se sente? Com medo, né? Mal, Ansiedade. E ansiedade é medo. Fica inseguro. Isso. Exatamente. Então, para mim, uma pessoa extremamente ansiosa, né, começar, porque assim a palavra ansiedade é muito mal utilizada no Brasil, né? A gente usa a ansiedade muitas vezes para descrever uma vontade de alguma coisa. Ah, estou ansioso, vai chegar o meu minha namorada, minha esposa esse final de semana. Isso é vontade de, isso está mais para a excitação do que para a ansiedade. E, e é importante a gente entender o estado de flow como um estado de praticamente ausência de. Então, do ponto de vista emocional, é muito importante a gente entender a importância desses momentos e como eu posso fazer essas coisas de forma intencional para me trazer esses momentos de maior bem-estar, né? Mas não só isso, entender também que quando eu tenho uma autoimagem distorcida de mim mesmo, eu tendo a desenvolver maior ansiedade. Porque quantas vezes na vida de vocês estiveram de frente a algum grande desafio, morreram de medo, procrastinaram, ficaram super nervosos, quando fizeram, pensaram, se eu soubesse que era tão fácil, teria feito antes. eu É, vivo assim, eu vivo assim. é, Às vezes eu duvido da minha capacidade. Real. então, e isso, quem é que está falando? É Zaida. Zaida. Zaira. Zaira. Isso é uma visão distorcida, né? Porque, assim, nada no futuro, no desafio, prova que vai dar errado. Nada prova que ele é tão difícil. Na verdade, é tudo fruto de uma opinião, de uma opinião distorcida, que a gente tem da gente mesmo frente aos nossos desafios. A gente, enquanto ser humano, tende a superestimar os desafios. E algumas pessoas se subestimam muito, por marcas que traz da vida, por questão de criação, enfim, pelas suas experiências de vida, né, trazem uma crença de que não conseguem. Mas isso é uma visão distorcida. Então, quando eu estou, aí eu vou falar de mim um pouquinho, quando eu estou diante de algo assim, eu sempre procuro olhar o desafio e perguntar: o que que faz esse desafio parecer tão grande assim? Será que ele é de fato? O que que eu preciso aprender para me sentir mais seguro? E será que eu já não sei e estou me boicotando? Então, esse diálogo interior é muito importante.
Porque o normal é a gente deixar rolar e aquele pensamento fica lá, mas a gente tem que parar. Por isso que é importante a presença, é importante respirar. Para, deixa eu conversar comigo mesmo. Um dos caras que eu entrevistei no documentário, se vocês assistiram, do Dr. Luiz Cosolino, no final do filme eu pergunto para todos: o que que as pessoas têm que fazer para ter uma vida mais leve? E ele falou: eu tento falar muito com meus clientes para eles terem uma conversa interior, para dizer para aquela voz do julgamento, dizer: me deixa em paz, give me alone, me deixa em paz, vai a merda. Deixa eu ser feliz um pouco, deixa eu ter um pouco de paz, né? Porque a gente se cobra demais. É... E esse exercício eu faço muito, né? De olhar, porque aí outra teoria que me ajudou bastante a entender isso e a não me culpar, tem o Rick Hanson, que ele é um neurocientista, ele fala assim: o cérebro humano é teflon para o que é ruim, é teflon para o que é bom e é velcro para o que é ruim. Então, quando pega uma crítica, por exemplo, gruda e fica. Agora, quando vem uma, um elogio, parece que o negócio escorre, né, no teflon da panela. E o ser humano é assim, a gente se desenvolveu enquanto indivíduo, enquanto raça, escaneando o perigo. Então, para ficar vivo, o homem, desde lá da época das cavernas, já saía procurando o que que pode me matar, o que que pode dar errado. E isso fez a gente se tornar uma raça que hoje, diante de uma sobrancelha mais alta de alguém, já entra num sinal de alerta, né? Alguns mais, outros menos. Então, para mim entender, por isso eu faço sempre questão, e nesse momento que a gente está falando de saúde mental, isso ajuda muito no autoconhecimento. Do que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? É factível, é real esse medo? O Martin Seligman, ele fez um trabalho muito importante junto ao exército americano, com os soldados que voltavam da guerra. E ele fez um trabalho de desenvolvimento de resiliência. E o trabalho consistia na seguinte forma: para as pessoas conseguirem lidar com a ansiedade. Então, chegavam aqueles soldados profundamente ansiosos, pós-guerra, traumatizados, e diante dos desafios novos da vida, ficavam extremamente ansiosos com qualquer coisa. E aí ele pedia para eles escreverem, pegava uma folha de papel e dividia em 3 colunas. Na primeira coluna ele dizia: diante desse desafio que tu tem, qual é o pior cenário possível? Escreve o pior cenário, né? Então aquela pessoa escreve o pior cenário: diante disso, eu vou perder meu emprego, minha esposa vai me deixar, eu não vou conseguir pagar a casa, vou ter que morar na rua e vou virar mendigo. Catastrófico. Melhor cenário. A pessoa escreveu o melhor cenário. Mas qual é o melhor cenário? Cenário, assim, mais flores possível. Pois escrevi um cenário magnífico, crescimento, desenvolvimento. Tá, agora vamos para o real. Traz para a razão, pé no chão. O que que tem qual é o que provavelmente vai acontecer, né? E a pessoa acabava botando o pé no chão, assim, aquilo, é, a gente começa a usar, né, recursos que a gente tem como o lóbulo pré-frontal, que é justamente para isso, para a gente tomar decisões, para a gente avaliar cenários, e começa a acalmar a amígdala, que é aquela parte mais primitiva do cérebro lá pelas emoções, que fica hiperativado, né? Tudo ok até aqui, pessoal? Nossa, já são 15 Sim, para as 9. Eu não cheguei nem no R ainda. sim. Felipe, Ó, você ainda vai compartilhar essa tela? qual? O do slide ainda? Quer que eu descompartilhe? Se não. Tá. Pronto. Que aí eu acho Ó. que. O R do PERMA é de relações positivas. E aí eu vi vários vocês colocando ali, né, a questão de estar com amigos, de família, de conexão com pessoas. E isso sim é um fator extremamente importante. E às vezes é um fator de reflexão que a gente tem que ter, né, de o quanto as pessoas com que eu me relaciono são relações realmente genuínas,
né? Porque o que o ser humano precisa são de conexões fortes, mas de conexões que aquele indivíduo entende que ele tem rede de apoio, que ele tem com quem contar, ele tem com quem se apoiar. E isso é profundamente nutridor de bem-estar emocional e também preventivo a doenças de cunho emocional. Então, quando a gente está em família e a gente tem também a chance de ser essa pessoa, né? Essa pessoa que estende a mão, essa pessoa compreensiva, essa pessoa que busca relações genuínas, não relações baseadas em interesse, né? Porque não são essas relações, elas fazem pior para a gente do ponto de vista emocional. E mais uma vez são coisas que a gente pode intencionalmente fazer, né? Procurar essas relações que a gente sabe com quem a gente pode contar, às vezes num momento de perder um ente querido, né? De terminar uma relação e buscar os amigos, como isso é importante, né? Então, a ciência vem aí para nos mostrar, com pesquisas, com números, com inúmeros artigos, a importância dessas coisas e reforçando de como a gente pode fazer isso de forma intencional. E aí, tudo bem até aqui, gente? O M, o M é um dos aspectos que eu acho, todos eles são muito importantes, né? Mas o M, ele é de meaning, sentido. E aí está ligado a propósito. E como hoje, ontem mesmo, aqui eu moro em Garopaba, e tem uma empresa, uma grande empresa de nível nacional que tem sede aqui. E ontem nós fizemos à noite um evento assim das 5 da tarde até as 10 da noite de encontro do propósito dessa organização. Justamente porque o fundador da empresa já não estava mais vendo sentido no trabalho dele. A empresa cresceu e ela tomou uma proporção que era muito diferente de quando ele fundou, lançou aquela empresa. E ele precisava reencontrar sentido no negócio, até para engajar mais os colaboradores, né? Tem um autor chamado Viktor Frankl, provavelmente alguns de vocês já devem ter lido. Ele era um médico judeu que foi preso no campo de concentração durante a Segunda Guerra e ele escreveu um livro chamado Um Homem em Busca de Sentido. E ele relatou como as pessoas que conseguiram sobreviver ao campo de concentrações só eram pessoas que tinham propósitos muito fortes, né? E o propósito, além de ser um algo que dá sentido para a nossa vida, ele é muito nutridor de bem-estar por uma questão que já vem da filosofia. Aristóteles já trazia que a nosso bem-estar, a nossa felicidade estava na intersecção, nesse lugar, na intersecção do uso das nossas virtudes e talentos e uma necessidade do mundo. Então, da importância da gente utilizar o que a gente tem de melhor, o que a gente traz junto com a gente para essa vida, por um bem maior. E esse bem maior não precisa, a necessidade do mundo é uma maneira mais ampla de dizer, mas é aqueles pequenos propósitos de ser um avô especial, de ser um pai especial, de ser um bom amigo, de ajudar a comunidade onde vive. Porque a importância e a força do propósito é em a gente fazer algo que vai para além da gente. Por isso que todo mundo fala, né? Não é o dinheiro que traz felicidade. E quando a gente vai olhar a pirâmide de Maslow, para quem conhece, né, que é a pirâmide das necessidades humanas, o dinheiro ele faz diferença até o momento que a pessoa tem acesso à saúde, educação, segurança, alimento.
Depois disso, o dinheiro não tem mais tanto impacto, né? E o que começa a gerar muito impacto é uma vida que faça sentido. Então, tem uma frase de uma autora chamada Sonja Lyubomirsky, que ela fez um construto de felicidade, que é assim: felicidade é a sensação de contentamento e bem-estar, associada à percepção de que a vida tem sentido e vale a pena ser vivida. Eu acho que eu tenho aqui essa frase. Peraí. Estão enxergando? E aí eu trago a importância de sentido na vida, né? Então essa é uma autora super importante da psicologia positiva e essa frase, para mim, ela é muito completa, né? Quando eu estou contentado com a minha vida, eu sei que eu tenho bem-estar e isso está combinado a uma percepção de que minha vida possui sentido. Minha vida não é em vão. E a nossa vida deixa de ser em vão quando a gente coloca ela a serviço dos outros. O egóico, o egoísta, ou a pessoa que está buscando só dinheiro, vai dar com os burros na água, porque isso não é da condição humana. A gente, enquanto ser humano, a gente precisa de conexão. E essas conexões, elas vão acontecer quando a gente se coloca para servir. Faz sentido, gente? Faz, principalmente para nós que somos rotarianos e Demais. trabalhamos para a comunidade É, voluntária, pagamos para ser voluntários. Então, para a gente faz bastante sentido, eu né? acho. Então eu percebo, né, essa fala e o quanto vocês se colocam a serviço, né? E como todos felizes e alegres, né, antes da reunião ali, porque são pessoas nesse aspecto completas, né? Mas eu acho que a gente sempre tem um espaço também para buscar esse tipo de informação, até para levar para frente essa informação e também para nos certificar de que, cara, esse é o caminho, né? Porque assim, tem outra coisa que a gente começa, que a ciência começou a olhar, e se a gente vai olhar para trás na história, sempre foi ensinado pelos grandes mestres, né? Desde Jesus, Dalai Buda, quem quer que seja, né? Hoje são chamadas de habilidades para a felicidade, a compaixão, a gratidão, a generosidade. E são todas habilidades que podem ser treinadas. E infelizmente estão em falta, só que são nutridoras de bem-estar e felicidade. E vai lá a ciência e diz, ó, se tu for generoso, tu vai ser mais feliz. Só que isso já é ensinado há muito tempo. Nada nos traz uma sensação de bem-estar mais prolongado do que ser generoso. A ciência prova, foi lá, fez testes, e as pessoas, quando são generosas, ficam com uma sensação boa de bem-estar por mais tempo. Produção de ocitocina, isso mesmo, né? Entre outras coisas. Então, isso vale também para compaixão, isso vale para gratidão, né? Gourmetizar um obrigado, né? Chamando de gratidão, meio que estão esvaziando a palavra, mas como é importante, como fez diferença na minha vida eu ser grato, né? E porque a gente deixa de olhar só para a gente começa a olhar para coisas maiores. Quando eu sou grato por estar vivo, quando eu sou grato por ter tido uma experiência boa, né? Não é sobre mim, tem algo maior, né? Existem outras pessoas que também me propiciaram isso de alguma forma. Então, quando o alimento chega na minha mesa, não foi só porque eu comprei, foi porque outras pessoas trabalharam com que fizeram com que eu pudesse trazer aquele alimento de alguma forma para minha mesa. Eu tenho que ser grato a isso também, né? E a resiliência também é considerada uma habilidade para a felicidade. Eu acho que essa é uma das habilidades que a gente mais tem que, infelizmente, de certa forma, focar, porque o mundo tem exigido muita resiliência de nós, seres humanos, ultimamente.
pelo jeito com que ele está configurado, né? Então, eu acho que aqui é uma turma assim que regula de idade comigo, uns poucos mais, outros poucos menos, mas como era bom quando não tinha telefone celular, né? Hoje ele nos trouxe muitas coisas boas para o trabalho, mas também tem trazido muito malefício, né? O Dr. Luiz Cosolino, mais uma vez vou citar ele, que eu falei no meu documentário, ele coloca que ele olhando o advento das redes sociais, dos telefones e tal, ele falou, na visão dele, o ser humano criou um mundo, não intencionalmente, é claro, mas ele criou um mundo que ele não pode mais habitar. Porque é um nível de informação, é um nível de comparação, julgamento e competição tão grande que está trazendo um nível de exaustão que está virando esse caldo, né? E a gente olha pelos números. Os números estão aí das pessoas adoecendo, né? E não é à toa que a ciência está se debruçando tanto sobre isso e que hoje meu trabalho é entrar nas organizações para tentar ajudar para que as pessoas lá dentro se desenvolvam e não adoeçam, né? E quando a gente olha engajamento dentro do trabalho, o engajamento é um construto de felicidade. O colaborador engajado, ele tem que estar necessariamente feliz. Ele é diferente do satisfeito. O engajado, ele dá os 110%. E nem por isso ele é um workaholic. Então, existem formas, né? Quando tem uma liderança preparada para isso e a organização dá recurso para aquele indivíduo, né? Para que ele possa performar no melhor sentido da palavra e ainda assim, né? Ele tá crescendo e tá alegre, feliz e engajado. Gente, a gente está aí, ó, vai faltar 5 minutos, então eu até tinha mais algumas coisas para falar, mas eu vou abrir para perguntas, gente. Como é que vocês estão aí? Falei. Quem quiser pode abrir o microfone ou pode levantar a Falta o mãozinha. A. O que, significa o A? Salete, Job do Centenário. O A lá do PERMA, né? É achievement, é a gente atingir pequenas metas. É aquela sensação de dever cumprido. Ah, não quero ir na academia, mas aí vai e fui, né? Eu coloco metas de trabalho e vou lá e atinjo aquelas metas, faço o que eu tenho que fazer, né? Isso é profundamente nutridor de bem-estar também. Além disso, hoje essa teoria já cresceu, né? Ela é PERMA Plus, aí tá também aí o sono, tá a alimentação, tá a atividade física, né? Como fatores muito importantes para nossa saúde e bem-estar. Sono para a saúde mental é fundamental. Oi, Felipe. Felipe, Tá me Felipe, ouvindo, Felipe? Quem vai primeiro? Tem dois aí primeiro. Eu peço permissão ou espero? Olha só, eu vou sugerir o seguinte, Henrique e Antônio. Fala o mais bonito aí, o mais bonito fala primeiro. São dois Henriques, então. Não, pode falar. Fala, Henrique. Pode falar você. Depois já tem Tá a. Sugestão, bom. Ricardo, aí quem quiser, Agradeço, Ricardo, uma agradeço, meu xará. sugestão aí, ó, Ricardo, quem quiser Ah, falar, ergue a mão, daí fica a ordem, daí vai falando pela ordem, né? se Boa, erguer, boa. se erguer a mãozinha ali, fica mais fácil. É porque eu não consigo ver minha imagem aqui, devo ocupar um espaço, eu peso 160 quilos, né? Então fica difícil, né? Fala, Henrique, pode Entendeu? falar. Depois a Zaira Mas é fala normal lá, aqui já tem a no nosso Solange. contato aqui. Mas, Felipe, legal tu teu comentário, tal coisa, mas tá difícil, né? Porque hoje em dia, muitos que fazem parte do Rotary, né, não tem o dom da palavra. Inclusive eu me incluo nisso aqui, porque eu não tenho curso superior, não tenho nada. Eu estou em Rotary porque eu gosto muito da ocitocina. O prazer de fazer o bem ao próximo é gratificante, entendeu? E a gente não sabe como conquistar esse pessoal.
pessoas que tu conhece na cidade aqui, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, de puxar para cá, né? Então, eu não consigo entender o mundo, o povo, né? Poxa, é tão bom fazer o bem ao próximo, né? É ótimo, é gratificante. Então, eu fui presidente do meu clube, hoje estou como assistente, né? Agradeço ao governador Alex por ter me convidado. Eu sei que eu estou bastante omisso quanto a isso, mas muito por falta do dom da palavra. Não consigo, sabe? Eu faço a minha parte, né? Então, poxa, é complicado, viu? Né? Eu gostaria que o mundo inteiro participasse dessa palestra, ouvisse isso. O bom que é participar de Rotary, fazer o bem ao próximo, né? Como é que tu acha que pode mudar isso? Vendo aqui no Brasil o que está acontecendo no mundo, né? As mudanças que tem. Então, fica esse questionamento, viu, tio? Né? Eu primeiro, Henrique, tu falaste muito bem, eu acho que tu tem o dom da palavra, né? Inclusive, foste o primeiro a te colocar para falar, então quer dizer que tu tem coragem para falar, falaste muito bem. Eu compartilho contigo dessa angústia também, às vezes eu fico olhando as pessoas fazendo mal, eu digo, como é que pode? O que faz esse ser humano agir dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? Então, o que está ao meu alcance, eu tento fazer. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai espalhando essa semente aí. Não vai ser fácil, não é fácil, mas cada vez mais o mundo precisa disso, né? A gente está eu vejo assim, eu vejo que a gente está entrando num sofrimento muito em função da tecnologia, né? Então, ela pode ser usada para o bem, mas a gente tem que, por exemplo, hoje eu fui numa sorveteria com meus filhos, eu não levei meu telefone. E eu estava sentado na mesa conversando com eles, tomando sorvete, todas as outras mesas, todo mundo, tinha umas 40 pessoas, todas com o telefone, todas. Só eu que não. E eu falei, cadê a conexão? Por quê? Porque o ser humano precisa de conexão, a gente precisa de conexão. Se tu pegar um ser humano e isolar ele, ele vai enlouquecer. A gente precisa de conexão, a gente está se desconectando. E o ser humano não consegue, nosso cérebro, ele não consegue entender a relação com uma telinha. E as relações estão acontecendo nesse nível. E para uma mente de uma criança, deixar ela ficar num tablet, no telefone, é que nem dar um copo de uísque. Grave assim. Mas, Felipe, me permito fazer um gancho aqui. Claro. Acontece o seguinte, eu vejo muito nesse sentido. Em primeira mão, show de bola com a apresentação. Foram pontuais e muito bem colocadas, na maior simplicidade que a gente pudesse entender a tua intenção de transmitir para nós essa mensagem. Mas nós, rotarianos, nós temos um privilégio, né? Porque nós trabalhamos em cima de fazer o bem. Então, a gente nota, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu moro aqui em Lajeado, perto da região aqui do Vale do Taquari, onde foi muito atingida nesses últimos meses aí, na qual nós estamos trabalhando direto em cima deles, em auxílio. Então, essa ida de fazer o bem, levar uma mensagem para as pessoas, eu vejo que as pessoas estão muito descrentes. Porque, de primeiro, desde o que eu aprendi desde guri, eu estou com 69 anos, a fé que a gente tinha, que era muito cultuada, né? A gente, através da fé, tudo que acontecia, a gente tinha maior aceitação, porque sempre dizia assim, Deus está te colocando à prova, entendeu? Ele está esperando de ti uma reação. Então, mas hoje as pessoas estão muito desesperançosas. É por isso que está acontecendo muita coisa assim. As pessoas já não acreditam mais na fé que primeiro tinha e não acreditam num ser maior que possa vir no encontro daquelas dificuldades que esse ser humano está precisando.
Então, nessa conversa que nós temos direta com essas pessoas, muitas vezes a gente leva uma palavra amiga para eles, uma palavra de conforto, né? A gente fica, olha, é um elixir, né, para a gente. Né? Porque você leva uma palavra e sente que aquela pessoa tu foi bem receptivo, que ela se sentiu bem com aquilo. Então, é isso que está faltando muitas vezes. Olha, no meio de tantas catástrofes ali, a gente vê aquelas pessoas, e agora? O que eu faço? Foi tudo que eu tinha, não sei o quê. Mas onde tu leva uma palavra de fé? Não. Tudo que vai e volta, nós vamos reconstruir tudo isso aí. Isso é um pouco de paciência. Nós estamos aqui para te ajudar e a gente vai buscar. Então, hoje em dia, o que eu percebo, essas tuas colocações aí, é um caminho a ser seguido, assim, ó, para buscar o rumo certo quando a gente cai numa depressão, né? A gente convive aqui, temos companheiros rotarianos também que tá nesse ciclo aí. E ele está saindo. Eu acredito que ele vai sair. Mas eu acho que é através do amor que a gente consegue encontrar essa aí. É através Ouvi do usar amor. essa Se não for palavra. através É. dele, vai ser É difícil. amor. É amor. Antônio, e Felipe, tem a Zaira também, a Solange. Aham. Deixa a Zaira falar, depois pela ordem a Solange, tá? Tá, Fala tá aí, bom. Zaira. Fica à vontade. Quero agradecer o tema extremamente importante para mim, particularmente, acho que para todos nós, e falar que em poucos minutos que você colocou, da sua forma simples de falar, e muito direta, me esclareceu diversas coisas que eu mesmo faço. Eu faço também terapia, e o governador sabe o quanto eu sou ansiosa, e justamente você me esclareceu que mesmo com a psicóloga, que eu me sinto extremamente bem, já tenho 5 anos de terapia, você em poucos minutos conseguiu me fazer entender que eu mesmo me boicoto em muita coisa. Quero te parabenizar e dizer que vou seguir você sem fim e indicar, e se o governador puder fazer outras reuniões com você e a gente puder colocar para outras pessoas, o quanto hoje eu estava conversando com uma simples manicure e a gente estava conversando com que precisa desse apoio, porque o companheiro já falta essência, as pessoas estão se perdendo. É. Tá. Maravilhoso, parabéns, muito obrigada, governador, obrigado. Nada. Obrigado ao Felipe. Maravilhoso. Obrigado a você, Zaira. Obrigado. Agora Obrigado pelas Solange palavras, Zaira. também. Solange, fica à vontade. Felipe, muito encantadora a sua palestra, sim, e nos leva a muito, muito pensar, vai desencadeando muitas, eu não diria awareness, mas muitas curiosidades, né? Eu moro na Flórida, moro longe da minha família. Eu acho que tem algumas coisas que a tecnologia ela facilitou bastante, Sim. né? De, por exemplo, eu manter contato e ver o crescimento do meu sobrinho e estar muitas vezes presente na hora que o pneu fura da minha irmã na estrada e ela está esperando o guincho. E eu percebo que a gente assim, teve aquele mito da caverna, né? Que a gente via a vida por sombras. E a Uhum. gente está voltando para lá. A gente, a partir de uma historinha que é colocada nos Instagrams da vida, a gente imagina que a vida do outro é. Tem um filtro para falar, olha, isso aí é o que ele gostaria de ser e não o que ele é, né? Mas, assim, talvez por ter filho pequeno também, eu fico pensando de uma esperança, né? De falar, olha, às vezes é macaco que nunca comeu melado, quando come se lambuza. Então, se por um lado, né, tem trazido, a tecnologia tem trazido possibilidade de uma democratização da informação, por outro lado, tem umas desinformações de gente que é bom para vender o peixe, Uhum. e eu queria isso de você, se você tem uma esperança de que a gente aprenda a lidar com o instrumento. Você acha que é só ladeira abaixo? Não, eu tenho que ser otimista, né? Eu acho assim, eu estava escutando um podcast outro dia sobre tecnologia
E, nossa, como tiveram coisas importantes, né, para facilitar a nossa vida, para melhorar a nossa vida de saúde, principalmente na medicina, assim, avanços tremendos, né? Só que eu acho que a gente não aprendeu. Agora, quando a gente está falando desses gadgets, né, quando você pegou de telefone, tablet e computador e jogos, eu fico pensando na década de 60, quando começaram a aparecer os alucinógenos lá e as pessoas não sabiam que faziam mal e usavam, né? Mesmo a televisão, né, que diziam que derretia o cérebro. É, mas de certa forma derrete, né? Derrete. Derrete do ponto de vista de cognitivo, assim, porque a gente não exercita habilidades tão importantes que a gente tem que ter na frente de uma tela, como, por exemplo, a conversa em família. Quando tinha televisão e a gente assistia um filme, uma novela, e estava a família ali, se discutiam aqueles assuntos. Agora a família está cada um com a sua tela vendo a sua série, e ninguém mais conversa. Então acaba a conexão. E que eu acho que é uma coisa importante. E outra coisa, crianças, deixa de brincar, deixa de ir para a rua, deixa de pensar em como criar um brinquedo. Então eu acho que isso que é nocivo. E o nível de ansiedade, pelo alto grau de estímulo, é muito grande. Não faz bem. Queria estar errado, mas não, eu não sei o que estou falando. Não, Eu a só gente precisa de tédio para ser criativo, né? Se a gente está com a cabeça o tempo todo ocupada, né? não cria muita coisa. Felipe, eu posso exibir uma tela aqui, Pode. só que é bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu consigo, sim. Que é bem isso que você está falando. Deixa eu ver aqui. Não, aqui acho que não vai. Foi. Deixa eu voltar. Isso aqui é uma apresentação que eu tenho que fala do mundo digital, né? Eu faço uma palestra num programa que a gente tem que chama Rila, que eu falo das tecnologias, né, de segurança na internet. Aí eu falo muito do mundo com a interatividade, né? Então é assim, ó, tá todo mundo lá. E não são só os jovens, não, né? Aqui tem jovens por acaso. Nós também Uhum. fazemos isso. Todo mundo interagindo, ó. Todo mundo no museu, vendo as obras, todo mundo aproveitando a praia, todo mundo aproveitando o jogo de basquete, enfim, todo mundo namorando, enfim, a gente tá nessa situação, né? E daqui a pouco o que vai acontecer é que vem a nossa amiga inteligência artificial, né? E eu estou muito preocupado com isso. O que eu tenho falado dos rotarianos, os governadores, Felipe, eles visitam os clubes, né? Todos nós visitamos os clubes dos nossos distritos. E o que eu tenho falado com os rotarianos dos clubes quando a gente visita é que é importante o Rotary estar na mídia social para aparecer, para divulgar as ações, os projetos que nós fazemos. Mas a gente tem que estar na rua também, né? A gente tem que estar no mundo real. Quando começou com aquela história do mundo virtual, né? De que as pessoas vão viver no mundo com avatar. Eu sempre pergunto assim, tá bom, nós vamos viver lá no mundo com os avatares, né? Mas quem que vai plantar cenourinha aqui para a gente comer, né? Porque a gente vai precisar continuar comendo, né? Então era só eu só queria só te mostrar aquele É. slide lá. Vou colocar a Juliana aqui e a Edinara para elas falarem também. Eu coloquei no chat ali o meu Instagram, quem quiser me seguir ali. Ah, já comecei a seguir já. Olha, boa noite a todos. Eu sou Juliana Farias, presidente do Rotary Vitória Praia do Canto, do Distrito 4.751. Fala aqui diretamente de Vila Velha, do Espírito Santo. Felipe, eu estou extasiada com a sua palestra. Eu sou uma estudiosa do autoconhecimento, né? Várias pessoas que você citou, e a forma como você trouxe esse conteúdo, que é complexo, e você trouxe com
com amor especial, assim, eu diria, né? Eu acho que deixou todo mundo acolhido numa questão que é muito delicada, né? Você falar de vulnerabilidade, né? Tocar em como tornar os momentos presentes efetivamente, não só as combinações. Então, eu só abri para parabenizá-lo. Foi maravilhoso, está sendo. E, governador Ricardo, parabéns pela iniciativa, né? E depois que tiver a gravação, a gente bota no YouTube do Distrito, porque teve uma restrição técnica aí. Mas ficou maravilhoso, tá? Parabéns. E para mim, assim, que já passei por fase de depressão mais pesada e faço o acompanhamento e sei da dificuldade que é de você ter esperança no momento que você só consegue enxergar dor e tristeza e as pessoas falam, mas vai passar e você não está entendendo. Então, eu acho que você trouxe um tema bem delicado, de uma forma bem gentil e acolhedora. Então, meus parabéns. É só para isso mesmo. Para os dois. Obrigada. Muito obrigado pelas palavras. É importante para mim escutar. E pronto, Edinara, pode falar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Edinara, eu sou do Rio Grande do Sul, Cruz Alta, sou presidente do Rotary Clube na Terra, que é um clube só de mulheres. Eu queria apenas comentar com o Felipe, obviamente parabenizando pela palestra, mas o que me chamou a atenção foi porque eu tenho duas filhas, uma de 32 anos e a outra de 29 anos, e essa de 32 já não mora comigo, mas faz as refeições, o almoço, para ser mais sincero, aqui comigo e o genro. E de uma forma delicada, eu conversei para que nós não tivéssemos o celular no almoço. Então, eles são engenheiros agrônomos, eles necessitam, assim, de estar com o celular na mão, né? Mas aqui a gente fez de uma forma muito delicada, e são adultos, mas é meio que regra que na hora do almoço não se usa o celular. E sim, de conversas, de família, porque isso já vinha da minha família também na época. Meu pai dizia que a hora do almoço é a hora mais sagrada da família, porque é o momento que todos estavam juntos. E o outro ponto que eu acho interessante assim, destacar, fui professora, né, há 20 anos, então também não tem como, essa questão quando se fala da tecnologia, ela perde, né, um pouco do propósito nessa questão de isolamento, realmente, né? Então a gente tem que retomar um pouquinho essas questões e ver assim até onde isso está sendo positivo ou não. Eu uma vez estava viajando e nós tivemos que fazer troca de voo e aguardar. E quando chegamos, que eu fui me sentar então lá nas cadeiras para aguardar, eu me deparei olhando assim ao lado, eu era a única pessoa na fila que estava sem o celular, inclusive no final tinha uma mãe com o celular na mão e outro dentro do carrinho do bebê com, com um filmezinho para ela. Aí eu me deparei com aquilo que eu era a única pessoa que não estava, o meu estava guardado, não estava usando na hora. Então, como isso é uma coisa assim que é muito rápido, muito rápido. Como eu moro no interior e a gente foi criada numa época em que as crianças ficavam na rua brincando e os mais velhos na frente tomando chimarrão, obviamente, isso à tardinha, né? Então, eu acho que isso assim é através da educação, de tu dar o exemplo. Então, começa cedo. É muito fácil tu dar o celular para criança pequenininha, né, para não incomodar, porque educar não é fácil, então é mais fácil tu dar o celular do que tu brincar. Eu tive experiências de alunos que moravam para fora, que eu quero dizer, em fazendas e vinham para a cidade, que era pertinho. Então, imagina fazendo a quantidade de árvores e imensidão de campo que tinha, e na hora de fazer uma atividade física era assim com muita dificuldade. Por quê? Porque ele já estava
somente na fase do computador, do celular, enfim. Então, volto a dizer que eu acho que essa é uma questão que nós ainda conseguiríamos solucionar se tiver o exemplo começando dentro de casa. E a educação, a gente sabe que é a forma mais legal que existe de poder trabalhar isso aí, né? Tá? Uma boa noite a todos e eu, mais uma vez, parabéns ao Felipe e a vocês que nos transmitiram e nos deram o presente dessa palestra, tá? Muito obrigada. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Edinara. Bom, Felipe, tá por sua conta aí. Eu não sei se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa, se você quer falar mais alguma coisa. Tá Eu por posso sua... fazer um questionamento a mais? Pode. Claro. Quem é que está falando? Luiz Henrique da Metoque. Tá, deixa eu te achar aqui, Luiz, para te botar no... É grande, é peso, viu, tio? Pode falar, Henrique, vai falando. Deixa eu te Obrigado. achar para te colocar aqui na... Pronto, tá aqui. Felipe, Diga. eu estou assumindo o clube na próxima gestão. Eu não sei se é uma prioridade da Metoque, mas está difícil você achar líderes. Eu já fui presidente em 2008, né? A minha questão era imagem pública, né? Eu estou assumindo o clube na próxima gestão porque não tivemos um presidente. Esse problema é específico a Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Olha o nome, né, tia? Não Me Toque, né? E se existe, pessoal, no Rio, Olha só, é o Henrique, deixa eu te explicar uma coisa. O Felipe, Oi. Os intocáveis. o Felipe ele não é um profundo conhecedor do Rotary, não. Eu ainda vou transformar o Felipe Mas eu conheço o Não Me Toque, viu? no Mas ele rotariano, né? conhece o trabalho do Rotary, pelo jeito, né, tia? Mas não, Henrique, não é só, infelizmente, não é só de um lugar. Isso, na verdade, não é nem só, não é nem só do Brasil, eu acho que isso é do mundo inteiro, né? Isso é do Rotary, inclusive, eu acho que no mundo inteiro. Acho que toda a gente fala dessa dificuldade de trazer associado, a gente fala da dificuldade, né, de manter os clubes, de manter os projetos, de manter as ações. O que eu acho que agravou muito, né, apesar da gente já estar distante, né, no tempo, né, da pandemia, foi a pandemia. A pandemia prejudicou muito, né? Prejudicou muito o Rotary. O Rotary é um clube uma organização de companheirismo, né? E todos nós ficamos isolados, todos nós não podíamos nos encontrar. Nós nos encontrávamos nessa telinha aqui, quem conseguia se encontrar, que a gente aprendeu a usar, né? A gente aprendeu, eu sempre brinco, né? A gente aprender, era como trocar o pneu com o carro andando, né? A gente foi aprendendo aos trancos e barrancos para manter e a gente conseguiu manter. A tecnologia tem utilidade? Tem. A gente está fazendo hoje uma palestra com o Felipe, né? Com quase todos os distritos do Brasil, com gente do Brasil todo. Mas não é só isso, né? A gente tem que ter os nossos encontros, a gente tem que ter as nossas reuniões, a gente tem que ter as nossas conferências. Então, esse problema, Henrique, a gente enfrenta, né? E eu No acho, Henrique, Brasil que todo. existe uma crise de liderança no mundo. E é Eu acho que necessário, pessoal, não adianta. Não adianta tapar o sol com a peneira, pessoal. Fazer o bem ao próximo é gostoso, a ocitocina vem à flora, entendeu? Então, compete a nós, rotarianos, e a você, Felipe, que tá a tua palestra tão legal, tal e coisa, né? Então, poxa vida, né? É um apelo que eu faço esse apelo, pessoal, porque eu vejo que o nosso grupo pequeno aqui na Metoque. Na Metoque tem 18 mil habitantes, pessoal. Vocês moram em metrópoles. Henrique, quantos associados tem no Clube de Não Me Toques? Estávamos em 22, baixou Tá. para 18.
Tá. Vamos recuperar, Quantos entendeu? clubes, Cadê esse povo que gosta de fazer o bem ao próximo? Vamos buscar quan- eles. quantos clubes no Brasil tem menos do que 18? Em cidades muito maiores do que de população. O que eu vejo também, o Felipe apontou bem, a gente tem uma crise de liderança. Eu vou deixar a Angélica falar, tá, Angélica? A Vou gente pegar tem, o carregador do meu, vou pegar o tá, carregador do meu computador aqui, só um pouquinho. tá. A gente tem uma crise de liderança, não é dentro do Rotary, a gente está falando, né, isso de forma Em geral, tudo. em tudo. E o que a gente vê também é que as pessoas, elas não querem ter compromisso. Então, muitas vezes, se você chama uma pessoa, vamos fazer uma ação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a pessoa até vai, até se voluntaria, até participa, né? Aí você fala assim, bom, agora que você participou, que você viu o que que é, que você gostou, nós fizemos lá uma ação na creche, eu estou falando do meu clube aqui em Niterói, na creche, e fomos lá e tivemos com as crianças, não foi legal? Foi legal. Então, você quer fazer parte do Rotary? Ah, quero. Aí, toda quinta-feira, 8 horas da noite, você tem que se reunir conosco na Casa da Amizade. As pessoas já cortam, as pessoas já não vão, as pessoas não querem compromisso. Esse Esse é compromisso o é que problema. isso é Esse é o problema, muito Ricardo. difícil. Isso é Nós temos que muito mudar isso difícil. aqui, pessoal. Pelo amor de Deus. É. Nós temos que mudar isso aqui. Olha, o Entendeu? Felipe, eu tô Chamar o pessoal. Tem muita gente que quer fazer o bem e tentar puxar esse pessoal. olha Mas só, tá difícil. Uma das razões de eu ter trazido o Felipe para falar e ter conversado com os meus companheiros, meus colegas da turma, governadores da turma 23 e 24, é para colocar o Felipe. Eu não sou agente do Felipe, não, tá? Eu não tenho passe do Felipe, não. Mas é exatamente para colocar o Felipe à disposição de quem quiser conversar mais com ele, né? E quando ele fala de. É bem-estar, eu não consigo falar essa palavra. Organizacional. Bem-estar nas organizações, que inclui instituições como o Rotary, entidades como o Rotary. Angélica, pode falar. Se a Angélica falar um pouquinho também, senão eu monopolizo aqui. É, é, Felipe, é, pegando o gancho, né, dessa falta de liderança, você crê, e eu tenho percebido que tudo isso que você falou, ele está relacionado às nossas individualidades, né? As pessoas estão, como diz aqui nos Estados Unidos, overwhelmed, essa expressão dizer estão, eu não sei nem como é que fala em português, perdão, esqueci. Sobrecarregadas. Sobrecarregadas, obrigada. Então, elas estão sobrecarregadas, elas estão ansiosas, essa ansiedade acaba levando ela não conseguir administrar o seu tempo, não conseguir priorizar aquilo que é importante para elas, querendo estar, né, visualmente, socialmente, bem com todo mundo, né? Então, você crê que isso está afetando a capacidade de liderança das pessoas? Isso está afetando a pessoa não querer esse compromisso que o Ricardo acabou de dizer? As pessoas não querem aquele compromisso, não querem estar com aquela responsabilidade porque elas não estão conseguindo administrar a sua própria vida? Eu acho que isso pode ser, sim, um fator que impacta, né? O que a gente criou na nossa vida hoje, essa vida idealizada, né? Então tem também uma pessoa que participou do documentário, do Gabriel Carneiro Costa, né? Ele fala que hoje não basta, vamos pensar nos meus avós. O roteiro da vida era muito mais simples, muito mais tranquilo. Fazia um bacharelado, né? Uma viagem, cria os filhos, faz a casa na praia. Era uma coisa mais. Hoje tem que ser magro, tem que ser bom de cama, tem que ir na academia, tem que se alimentar bem, o filho tem que ser o melhor do colégio, tem que postar um monte de foto no Instagram, tem que fazer mais um curso, senão tu vai ficar desatualizado, tem que trocar de emprego porque o teu emprego pode acabar, tem mudanças no mundo acontecendo o tempo inteiro. Se criou uma exaustão, né, para essa vida idealizada que se criou que ninguém mais aguenta. A gente sempre vai dormir com a sensação que a gente está devendo.
E aí as famílias eram maiores, a gente podia contar com mais gente, os negócios eram mais tranquilos, a competição era maior, era menor. Então, a partir do, da, da globalização e da grande aceleração econômica, eu acho que isso esgaçou o tecido social. A gente chega num nível assim de competição, de consumo, que não é sustentável. Então a gente vive uma vida insustentável do ponto de vista emocional. O que você acha que nós deveríamos, o ponto crítico para nós começarmos a tentar ter esse equilíbrio individual, porque a pessoa tem, né, a sociedade é somatória da nossa individualidade, não é verdade? Então, o que você crê dentro dessa tua apresentação, o ponto crucial para a gente começar a voltar, né, a viver essa vida que nós vivemos, não podemos deixar ela para trás, é essa vida que nós estamos vivendo, mas de que maneira nós podemos fazer com que isso se seja mais prazeroso, porque no momento acaba sendo às vezes, né? Porque você falou, a gente vai dormir achando que está devendo alguma coisa, né? Eu acho que a gente se torna refém, Angélica, e eu acho que o jeito da gente não ser refém é a gente tomando as rédeas, e a gente só consegue fazendo isso com autoconhecimento. Eu entendendo o que é importante para mim, aonde as coisas apertam, como pega. Tem uma frase do Carpinejar, né, do Fabrício Carpinejar, que é um poeta gaúcho, escritor, que ele fala no documentário, ele falou assim, existem pessoas que podem passar toda a sua existência sem visitar o seu interior. E a gente tem que visitar o nosso interior para conseguir não ser refém dessas coisas, para eu entender o que é importante para mim, que eu não preciso postar todos os dias para ser uma pessoa especial. Eu não preciso estar com um corpo sensacional, que eu possa estar saudável, que está tudo bem. Eu acho que é por aí. Muito obrigada. Eu concordo com você plenamente. Obrigada. Agradeço. Olha, companheiros, eu vou sugerir que todos vocês, eu coloquei aí no chat o link para ver o trailer do documentário Vida Mais Leve, né, no YouTube. Mas eu sugiro que todos vocês, que quem se interesse, veja o documentário completo no Prime, no Amazon Prime. Eu vi um grande trecho numa palestra do Felipe, uma grande parte, né, Felipe, do documentário. Quase que na totalidade. E é muito bom o documentário, é muito bom mesmo. São certas coisas que são ditas ali que a gente não para pensar no dia a dia e o documentário faz que nós façamos essa reflexão. E como o Felipe falou, né, que um dos participantes do documentário fala que a gente às vezes passa a vida da gente, ou muito tempo da vida da gente, né, sem olhar para o interior nosso. Eu tenho um problema. Eu vou dormir todo dia, eu tenho um problema com trabalho, né? E eu tenho 63 anos de idade e já é uma coisa antiga. Sou advogado, trabalho com consultoria e meu trabalho é escrever. Escrever cartas, escrever parecer, escrever petição. Então, o dia que eu posso trabalhar a beça no telefone, falar, atender o Felipe, atender a Angélica, conversar com mas se eu não escrever, se eu não tiver a produção escrita, eu acho que eu não trabalhei. Eu vou dormir devendo. E isso é uma coisa que eu tenho uma dificuldade grande eu já reconheci, mas ainda assim eu tenho uma dificuldade de lidar com isso. Eu não sei se o Alex queria falar, Alex. Fica à vontade. Rapidamente aqui. Primeiro, parabenizar pela organização, Ricardo, mais uma vez, em público aqui, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, né, nesse evento multidistrital, internacional. Agradecer também os do 4660, né, o nosso distrito aqui do Rio Grande do Sul. Tivemos aqui presidentes, companheiros, governadores assistentes, equipe distrital. E parabenizar você, Felipe. Foi, assim, fantástica a tua fala. Você viu o depoimento de todos aqui. A gente falava aqui antes, assim, muito objetiva, assertiva.
não é teórica, mas traz teoria também. Fizemos anotações aqui. Foi muito oportuno. Obrigado pela oportunidade. E a Lise queria fazer uma intervenção também. Não, já está aqui em cima, mas devido a escutar os comentários, né? Não sei se o Felipe vai concordar, mas eu acho que nós vivemos, a gente precisa buscar o autoconhecimento e tomar consciência dele para daí tornar as nossas ações, né? E uma das coisas que nos limitam são as nossas crenças, que limitam as nossas ações, limitam muitas vezes nós crescermos, irmos para frente, porque às vezes as pessoas estamos com escassez de líderes, sim, por isso que nós precisamos apoiar essa juventude aí, Interact, Rotaract, Kids, né? E eu acho que uma das coisas que freiam é isso, as pessoas às vezes elas não acreditam nelas mesmas. Elas precisam buscar esse autoconhecimento, precisam buscar esse bem-estar para elas mesmas, mas mais que tudo, elas precisam se permitir. Muitas vezes as pessoas não se permitem, nós não nos permitimos. Nós achamos que nós não merecemos, inconscientemente nós pensamos isso. E por isso que é muito importante essas palestras, é muito importante levar esses assuntos à luz, a falar sobre isso, né? O nosso ano rotário aí, Cria Esperança no Mundo, foi um presente para nós, porque a gente pôde tomar, nos clubes, falar mais disso. Isso, E eu acho que é verdade. isso que o mundo precisa, ele está carente. Hoje as pessoas buscam ajuda, né, Felipe? Mas mesmo assim, a gente tem muito ainda déficit nisso, e a gente tem que se autoconhecer, entender, para daí entender que o quanto nós merecemos, e muitas vezes deixar de reclamar, né? E agradecer mais, olhar para aquelas nossas potencialidades, para o que é forte em nós e esquecer o que é fraco. Que é isso que vai enfraquecer. Porque se eu der foco no que eu não sou boa, eu não vou nunca para frente. Eu tenho que focar no que eu sou boa para ir para frente, né? Então é isso, agradeço, a palestra foi muito boa e agradeço esse espaço para nós podermos estar trocando ideias. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado. Olha, você falando agora, você me lembrou, e o Felipe fala isso, eu ouvi o Felipe falar isso na palestra que ele fez lá no nosso escritório. Mas é bom a gente ter essas reflexões, até quem é pai, né? Os pais têm essa reflexão, porque os pais, às vezes, né? Eu fui criado por um pai que eu levava boletim de honra ao mérito com 8,9, 9,8 de nota, e o que eu ouvia do meu pai é que eu não tinha feito mais do que obrigação, né? Então, era um negócio complicado, né? E às vezes tem isso. Os pais distanciam os filhos, né? Ou não incentivam, ou às vezes incentivam, acham que estão incentivando, protegem demais, e isso cria um outro problema, né? Porque vem o excesso de proteção. Eu tenho esse problema, né? Pessoalmente, né? Na minha família, né? Então, isso a gente tem que começar realmente são coisas muito simples, né? São coisas que estão no dia a dia da gente, que a gente passa, como diz aqui no Rio de Janeiro, a gente passa batido, né? A gente passa correndo por isso, não presta atenção, mas isso tem efeito lá na frente. Isso tem um efeito muito grande. O Douglas quer falar, pode falar, Douglas, fica à vontade. Está sem som. Isso. Eu só queria deixar uma mensagem para nós todos que estamos voluntários e entregamos. Tem gente que me pergunta assim, como é que você trabalha? Se trabalho, né? Mas eu quero que o ir dormir com sensação de que estamos devendo algo não nos desencoraje de amanhã continuar tentando. Porque eu tenho, não, graças a Deus nem tanto, mas eu sei que existe essa possibilidade das pessoas saírem dos Rotary Clubs pela sensação de que estão dormindo sem terem feito o que tinham que ter feito.
Então, acho que a gente tem que ter a consciência, alguns são loucos, como o Ricardo, como eu, né? O Pinho é meio doido, mais doido que eu, mas eu não sei se queima. Mas não olhem para aqueles que conseguem administrar mais a multitarefa, achando que você não é capaz e não serve para o Rotary. Porque todos nós somos necessários. É. Entendeu? Eu fico muito feliz quando eu tenho um voluntário aqui que me ajuda entre aspas, apenas ir no dia do evento para ficar na mesa pegando registro. Cara, é sensacional. E eu só não quero que ele me peça desculpa. Falar, o governador, me desculpe, que eu só pude vir ajudar hoje. Cara, se você não tivesse aqui hoje, não tinha ninguém aí nesse lugar. Então eu encorajo a todos os rotarianos que ainda estão aqui ouvindo a gente aí às 9h40 da noite, horário do Brasil, né? E não desanime. Se você puder ajudar o governador seu local, o seu presidente local, a colocar data de aniversário dos membros no grupo do WhatsApp, informar. Essa semana fulano fez aniversário. Por favor, faça. É. A minha presidente está aqui, a Angélica, coitada, que volta e meia ela fica alucinada, porque ela dorme todo dia, eu tenho certeza, com a ideia, com essa cabeça que nem a gente, o Pinho, de que não concluiu o dia. É. Mas os membros, eu já escutei isso, e ela também. E esse meu presidente, eu não tenho, não faço nada porque eu não posso ajudar. Como você não pode ajudar? É. Entendeu? Então é isso, gente. Não se desanime, não ache que está fazendo pouco e não, como é que é o burnout? Não. É burnout mesmo. Não burnout para você quando você faz o que dá, É. faz o que dá, faz o que dá. Mas, Douglas, essa ideia, você como governador e os outros governadores que estão aqui, desse período que a gente está fazendo as visitas, a gente sempre encontra com os rotarianos e os bons rotarianos, os mais voluntários, os que trabalham mais, eles sempre acham que estão fazendo pouco. Pois é. Sempre. Sempre. E outra coisa, já observou que esses são os que estão mais ocupados no trabalho, na vida do dia a dia? Sim. Mas é assim, a gente sempre acha que a gente está fazendo pouco. Eu não sei se é porque a gente vê que tem muito a ser feito, né? Então, e o tempo é pouco. Bom, O governador Dani falava o seguinte: gente ocupada que é boa para ser rotariano, né? Não, eu brinco, falo assim, no meu clube eu falo, eu não quero, mas eu sou muito ocupado. Eu falei, mas eu não quero rotariano desocupado, não, eu não quero desocupado no meu clube, senão não adianta. Gente desocupado dá trabalho, né? Olha só, a gente já são 20, né? 20 para as 10. Eu queria agradecer novamente a todos vocês, a todos os governadores, meus companheiros, meus colegas da turma 23, 24. Eu queria agradecer muito ao Felipe. Eu não sei se o Felipe botou o contato dele aí, botou no Instagram, né? Se vocês quiserem falar de novo com o Felipe também, eu vou convidá-lo para ele fazer uma apresentação na minha conferência. Então, vocês venham na minha conferência, que o Felipe provavelmente vai estar lá, vou negociar com ele ainda. Felipe, muito obrigado, de coração. Eu tinha certeza não tinha certeza que você ia aceitar, mas depois que você aceitou, eu tinha certeza que ia ser muito bom para todos nós, ia ser um sucesso tremendo, porque você fala, como foi falado aqui, de uma maneira simples, você fala de uma maneira muito humana, você fala com muita compreensão, com muito conhecimento, né? E isso, de certa maneira, de certa maneira não, é totalmente tranquilizador para a gente sai muito engrandecido de te ouvir. Então, muito, muito, muito obrigado de coração, né? Muito obrigado por sua palestra, o seu tempo, né? Muito obrigado por estar aqui conosco até esse horário. E eu deixo aí o seu contato para os outros governadores, quem quiser te consultar, fica à vontade. E agradecer mais uma vez aos meus companheiros governadores, aos meus companheiros de Rotary, de estarem presentes. A gente chegou no momento a ter 115 presentes aqui na palestra. Então, muito obrigado. Vocês podem abrir seus microfones, podem se despedir. Felipe, se você quiser falar alguma coisa para encerrar, fica à vontade, tá bom?
Eu também quero agradecer a oportunidade. É sempre bom estar com pessoas interessadas no tema, interessadas no assunto. Isso dá sentido à minha vida, está muito alinhado ao meu propósito. Então, é nutridor de bem-estar para mim. Então, eu agradeço também. Estou à disposição de todos vocês. Se precisarem do Felipe ou do profissional Felipe, contem comigo, tá bom, gente? Felipe, boa noite, companheiros, boa noite a todos. Muito obrigado. Até um próximo encontro aí. Muito obrigado por terem passado Boa noite, boa noite. essas horas Boa conosco. noite. Valeu, Obrigada. pessoal. Um Boa abraço. noite. Sim, obrigado, Felipe. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. pessoal. Parabéns, Boa noite a Felipe. todos. Maravilhoso. Parabéns. Boa noite, Nossa, obrigado, companheiros. Pinho. Parabéns. Um abraço. Parabéns Boa para noite. você, Boa viu? palestra, Prazer. muito boa. Obrigado, Felipe. Boa Grande abraço. noite. Boa noite, galera.